Iona não voltou fazendeiro, o Matheus se irritou e a madrugada foi tensa, teve até babado com o Dudu, tá? Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, você treta, babado e polêmica. Você vai ficar sabendo agora tintim por tintim em ordem cronológica, então já sabe, maceta seu dedo no like. Eu preciso de você, então deixa que nossa meta babado de 4.000 likes pra esse vídeo. Conto contigo, deixa seu joinha. Lembrando que eu tô de volta ao vivo meio-dia, 11h30 da manhã pros membros, tá? Meio-dia e também 6 horas da tarde. Então cola aqui pra você não perder nenhum lance, tá? Ó, já manda esse vídeo pros seus amigos que agora é a hora de entender a Fazenda. Pois muito que bem. Vamos lá, porque ontem a edição começou com o exposed da Saori. Pois é, com toda a confusão rolando por conta do Matheus ter ressobrado no Resta 1, o programa exibiu o VAR com parte da conversa que eles tiveram na academia e o Matheus falou, no Resta 1 provavelmente fica a Ioná. E a Saori, se não for Ioná, infelizmente tem que ser a Hispanic. Minhas prioridades entre a Gabi e você é você. Ou seja, ela não falou que, né, salvaria ele a qualquer custo. Bom, vamos de prova do fazendeiro? Prova do fazendeiro já começou com o Dudu antes da prova, interagindo ali com a Galisteu, porque ela perguntou pra eles, né, o que cada um achava. E o Dudu, como tinha o chapéu até aquele momento, pra botar fogo no feno, a Galisteu perguntou pra ele que ele gostaria de passar o chapéu. E ele foi claro, qualquer uma entre Rayane e Ioná, menos o Matheus. Das 3 opções, manter o troca-troca de chapéu com a Rai seria uma boa, mas em nome da diversão para o Brasil, Ioná voltando fazendeira. Segure, viu? As duas prometem fortes emoções. O Matheus, não sei não. E aí a Galisteu, pro Matheus você não quer passar esse chapéu, né? E ele, não, eu tenho ciúmes. Tá? A Galisteu também acabou ali interagindo com o Fernando durante um pouco antes da prova para saber se ele já tinha superado o veto da prova do fazendeiro. Ele, né, que a gente já sabe que tá com passagem para eliminação hoje, se tudo der certo, foi bem claro ao dizer que estava ressentido. E a Galisteu já deu para superar o veto da prova e o Fernando ainda não, tá brabo, tá entalado na garganta. Eu tava com sangue nos olhos de pegar esse chapéu porque muita gente acredita que se eu bater numa roça eu saio. A gente também. Voltar fazendeiro para olhar a cara de umas 15 pessoas seria legal, bastando na mão do público e nas mãos de Deus. Bom, aí a Galisteu, que estava a fim de causar mesmo, interagiu com o Matheus para saber como ele estava se sentindo depois de apontar que foi traído, né, pelos amigos ali e aliados durante a formação de roça. E ele foi bem direto, disse que estava chocado com mais uma facada, dessa vez o Dudu, que não torceu para ele vencer a prova. Meu coração tava meio quebrado depois das decisões de ontem, quando puxaram o tapete. Não é legal. Depois das 2 facadas de ontem, eu não esperava uma agora. Que eu não sabia que o Dudu não queria que eu fosse o fazendeiro. Enfim, depois de tantas falas para me colocarem lá para voltar fazendeiro, ter uma fala dessas é contraditório. Errado não tá, né? Mas quem disse pra ele voltar fazendeiro foi a Saori. Bom, aí teve um momento fofo entre ali os rivais também, enquanto aguardava a chamada da Galisteu para descer para o campo de provas. O Matheus perguntou pro Mesquita se ele podia emprestar os óculos para ele conseguir fazer a prova do fazendeiro. Sem pestanejar, o Mesquita emprestou, tá? E ainda desejou tudo de bom para ele. Ele, claro, boa sorte, faça o que tem que ser feito e o resto a gente faz depois. Achei Achei bom. Você não achou? O que você acha? Bom, vamos de prova do fazendeiro então, tá? A prova do fazendeiro consistia em eles terem ali que adivinhar as perguntas, eles tinham que responder as respostas, né? E quem acertasse conseguia tirar o negócio de um do outro. E aí tinha que ter atenção, memória, sorte. Eles tinham um freezer, tá? Ali na frente. Tinha um freezer e guardavam os produtos selecionados. Quem mandasse bem nas perguntas feitas pela Galisteu ganhava o direito de tirar um dos produtos congelados da geladeira do outro. Cada produto a menos no freezer diminuía as chances de seguir na disputa. Caso tirasse ali um produto com um pino branco, nenhuma vida era tirada. Cada um tinha 3 vidas, tá? E aí caso tirasse um pino colorido, uma vida era perdida. Se o peão errasse a resposta, o jogador deveria tirar um produto do freezer do adversário. O peão que restasse com ao menos um produto específico virava um novo fazendeiro. A Ioná foi a primeira a perder a prova, depois da Rayane e o Matheus tirarem as 3 vidas dela. E aí ela ainda disse, né, a Galisteu, só tem uma vida, eu já tô acostumada a serem todos contra mim.
é dramática. Ó, no final ficou entre a Rayane e o Matheus. A Rayane, inclusive, teve várias chances de vencer a prova, mas dessa vez não deu, tá? Você tava torcendo pra quem? Me conta aí, porque eu quero saber. Foi uma prova bem emocionante, porque o Matheus errou várias vezes, né? Daí a Rayane acertava e quando tirava, tirava o pino branco, não o pino amarelo, que era o pino que tirava ali a vida, ou o pino colorido, né? Que era o pino que tirava a vida. E aí o Matheus ficou com uma vida só um tempão, ela tava na frente, ele conseguiu reverter toda a prova e vencer ela. Foi realmente emocionante. Eu mostrei tudo lá no meu Instagram, então você pode olhar lá, @junogueiraoficial. Já deixou o like? Então bora macetar o dedinho e já compartilha esse vídeo com os amigos aí. Bom, daí o Matheus, então, venceu a prova, ó, tirando ali o pino colorido da Rayane. E depois de uma semana de traição, ele conquistou o chapéu do fazendeiro e prometeu movimentar a sede com o seu reinado. Vamos ver se vai ficar mesmo, né? Aí ele ficou feliz por ele, né? Porque se solidarizou desde que viu ele chorando lá na roça, dizendo que ele merecia o chapéu. Bom, aí o Matheus voltou. E menina, o Matheus voltou aos berros e pulos pra sede, tá? Foi recebido ali com muito carinho pela galera do grupão. A Carol, como prometido, bateu panela pra comemorar, dizendo que Deus era fiel. E o Matheus, uma pena que o ex-fazendeiro não queria passar o chapéu, mas infelizmente planta ganha a prova, tá? Dudu estático tava, estático ficou, climão. Foi babado, foi bem emocionante, tá? Ele voltando todo faceiro, a Rai claramente super feliz por ele, né? A Saori só faltou dizer, eu sabia. Eu tava torcendo pra você voltar, eu disse que eu ia te deixar pra você voltar fazendeiro. Bom, aí óbvio que o pós-prova teve babado, né? Porque o Matheus ficou frustrado por se sentir ignorado depois da vitória dele ali da prova do fazendeiro, dizendo que o mais vergonhoso era ninguém ter vindo falar com ele. E aí quando a Saori finalmente se aproximou e parabenizou, ele respondeu que não era ele que tinha que chegar e abraçar, mas sim ao contrário. E a Saori, eu fiquei sem graça, mas vinha, aliviou um pouquinho. E o Matheus ali virou pra caramba, eu precisava soltar esse grito, tá? Só que daí a Duda acabou se estressando, porque ela ficou irritada com a reação do Matheus e desabafou com a Saori e a Ioná, dizendo que não sabia mais o que esperava dele, né? E o que o Matheus esperava, especialmente dela, depois de ter mencionado ao vivo que teve essa facada. A Saori, ela até tentou dar uma amenizada ali na situação, tá? Dizendo que independente do conflito, a Duda deveria pelo menos parabenizar ele. Aí a Saori, mas tem que dar parabéns, né? E a Duda, complicado também, não ferra, como é que é aquele ditado? Não fode nem sai de cima? Aí Ioná, Duda, esse negócio de relacionamento em reality sempre dá nisso, é normal. E a Duda, mas não tem um relacionamento com ninguém. Aí, lá pelas tantas, a Duda foi no Matheus, né? Aí, exatamente depois de criticar dentro do quarto, ela vai até ele pra dar parabéns. Mas a parabenização dela foi bem impaciente, tá? E aí ela, parabéns pela prova. Não precisa ficar falando isso de facada, porque não tem nada a ver. Tava esperando todo mundo conversar com você pra depois lá te desejar boa sorte. E o Matheus, mas é um sentimento meu. E ela, até porque eu falei que tava sentindo que você ia ser fazendeiro. E não tinha por que você ficar nisso. Já desejei parabéns pela prova. Bom, então você tá sentindo, então pode mandar pra roça. É isso? Olha, aí a Duda e a Carol detonaram o Matheus. Depois de se irritar com o Matheus, a Duda foi pra casinha na árvore criticar ele pela reação que teve com ela depois de vencer a prova do fazendeiro. E aí a Duda falou, agora que tá todo mundo babando o ovo dele, aí a Tamires, podem fazer... Era a Tamires que tava, tá? Não com a Carol. Podem fazer a cabeça dele, mas é o jogo dele e ele vai se responsabilizar pelo que tá fazendo. Não era pra estar com essa berra de curumim. E a Duda, desde o início, ele tá esperando muita coisa de mim. Eu sempre deixei claro que não era pra esperar nada, absolutamente nada. Eu não espero nada. E aí a Tamires, eu não espero nada legal, porque ele nunca foi bacana comigo, tá? Bom, a Duda tava ali e criticou a Carol, então ela tava com a Tamires, e ela criticou a Carol por ter puxado o mutirão pra Rayane. E aí a Tamires também falou o seguinte, as máscaras caem, a da Carol despencou. E a Duda, eu gostava muito dela, achava engraçada, ela soltava umas coisas que eu não concordava, mas achava engraçada, legal. Ela me chamar de cobra em crescimento. E a Tamires, eu nunca senti verdade, nunca senti que ela gostou de mim, de ti. A única pessoa que talvez ela goste é a Kate. Bom, aí a Saori também resolveu abrir o bico e hablar, tá?
Aí na casinha da árvore, a Saori falou que o Fernando tinha chorado copiosamente depois do resultado da prova do fazendeiro. Por quê? Sentiu o cutuco, né? Pô, entre a Ioná e a Rayane, super fortes no jogo, que protagonizaram vários barracos. A Ioná que já voltou de roça. Acha que o quê? Né? Bom, pra Tamires, a esperança do Fernando era que o Matheus perdesse a prova e fosse eliminado no lugar porque considera uma planta no jogo. E a Saori, nossa, ele tá chorando muito. E a Tamires está sentindo no coração dele. Ele não queria que o Matheus ganhasse porque achava que o Matheus ia sair. Era a única chance dele. E aí a Iona falou, era capaz do Matheus sair, porque era planta, mas essa roça aqui vai ser a maior de todos os tempos. São 3 protagonistas. Bom, aí lá pelas tantas, a Saori foi conversar com o Nizam. Mas, cara, sobre essa história das meninas com o Matheus, o que elas esperavam que ele fosse fazer? Deixaram ele sobrar no Resta 1? Tudo bem que ele também mudou o voto lá no outro e tal, mas deixaram ele sobrar no Resta 1. Ele volta fazendeiro. É também a chance dele fazer o VT dele pra gerar um enredo. Porque tirando a Duda, o Matheus não tem enredo nenhum. Tem um pouco ali com o Mesquita até, mas não tem muito enredo. E aí ele vai fazer o quê? Pega esse enredo pra ele de que foi traído e maceta em cima disso. Bom, aí o Nizam e a Saori, eles conversaram também durante a madrugada, tá? O Nizam conversou com ela sobre a pergunta que ela fez no quarto durante a noite de ontem, que acabou estressando o Alas e o Shaya. E aí, ela explicou que a pergunta sobre a briga dos dois não teve nenhuma intenção maliciosa, que ela queria só entender melhor a situação porque tinha sentido o Alas agressivo e ela temia estar interpretando o Shaya como o único errado da história. E aí o Nizam pegou e falou, não acho que ele seja agressivo não, Saori, não vejo nenhuma agressividade no Alas. E a Saori, mas eu achei. E o Nizam, você achou? Mas é porque você sabe porque você estava conversando com ele. E a Saori, do jeito que eu te perguntei, deu pra entender. Aí o Nizam, algumas pessoas já usaram o meu nome e quando eu dei informações sem querer dar, usaram contra mim. Aí a Saori, ele é uma pessoa que tá agressiva, me cutucando, e eu só não queria julgar errado outra pessoa que era o meu voto. O Nizam tava bem desconfiado dessa conversa. Tá? E aí ele aproveitou para questionar a Saori se ela teria dito na conversa da academia que o Matheus era uma das prioridades. E ela negou. Ela falou que a prioridade sempre foi o Dudu, depois a Duda. E isso ela já tinha dito várias vezes. E aí ela também contou que ficou dias sem conversar com o Matheus e só voltou a interagir com ele um pouquinho antes da formação da roça. E que aí durante esse meio tempo ela se aproximou da Tamires, porque chamou pro happy hour, aquela coisa toda, e isso acabou impactando na lista de prioridades dela. E aí o Nizam aproveitou para falar que não ia mais jogar com o grupão e que a partir daquele momento, tá, seria impossível continuar articulando num grupo com o Fernando. Bom, agora o Fernando vai sair, isso vai dar uma sacudida, né? Aí o Shaya detonou o Nizam também. Ele desabafou com os aliados, disse que estava pegando ranço do Nizam, o Shaya. E o estopim foi a postura do Nizam depois da vitória do Matheus na prova do fazendeiro, tá? Porque segundo o Shaya, o Nizam agiu de forma oportunista com o Matheus logo de cara para ser colocado no extrato ali, para logo de cara ser colocado no extrato. E aí o ranço aumenta ainda quando o Shaya, voltando do fumódromo, viu o Nizam conversando com a Saori sobre o Alas, né? A Saori tinha dito que achava o Alas agressivo, que a opção de voto era o Shaya. Aí o Shaya, ela continuou falando pro Nizam, esse lixo. Aí o Fernando, esse cara é um lixo, a gente podia dar uma rasteira nesse cara. E o Shaya daqui a pouco deixa acontecer naturalmente, muita coisa vai mudar ali. Ele acabou de vir falar, tô muito ligeiro com o Nizam. E o Shaya, esse Nizam é um lixo. E o Fernando, é um lixo, cara, dali ninguém olhou na minha cara hoje. Aí o Shaya, esse maluco aqui, ó, aí apontou pra onde, né, pra cozinha ali onde tava o Nizam. A gente vai tirar ele. Bom, aí o clima tava daquele jeito, tá? E aí uma coisa importante de falar. O Alas, a partir de hoje, é o melhor amigo de infância do Matheus. Menino, ele vibrou com a volta do Matheus como se fosse ele. É um oportunista. Olha, você não acha o Alas um oportunista? Conta aí pra mim nos comentários sim ou não. Bom, aí depois de vencer a prova do fazendeiro, o Matheus teve uma conversa com o Dudu. O Matheus confrontou ele, dizendo que não esperava ele dizer que não queria que ele vencesse a prova.
O Dudu até tentou se justificar, tá? Dizendo que ele estava motivado pela maneira que o Matheus teria se comportado depois que sobrou. E que ele próprio já tinha passado por situação parecida e não agiu da mesma forma. E o Matheus, você não sabe, mas a Saori na academia falou que eu era a prioridade dela. A minha decepção foi essa. E aí o Dudu, sua reação foi muito parecida com a da Renata. E aí o Matheus Duda falou pra caramba da Saori uma noite antes, voltaram a ser amigas e ela salvou? Não tem cabimento. Essa foi a decepção. Tua fala foi má porque em nenhum momento você veio falar comigo. E aí o Dudu falou, olha, eu também sobrei no Resta 1 e não dei esse show todo. E aí, por um lado, o Dudu não tá errado, né? Que ele também sobrou. Bom, aí o Valério detonou o Dudu, ele ficou revoltado depois dele começar a entrevistar dentro do quarto para saber quais seriam as opiniões dele sobre a roça, né? E aí, com medo de se comprometer, o Valério foi chamado de saboneteiro. Quem chamou ele foi o Dudu e a Ioná. E aí ele acabou ficando bravo. Aí o Valério, tá perdendo a graça, Dudu, fedido cagão. Vou falar que você é um cagão de TV. Vai se ferrar, vai cagar na TV, foi cagar na TV, ficou desempregado e veio parar aqui. Gente... Na cozinha, a Duda resolveu irritar o Valério, perguntando se tinha acontecido, o que tinha acontecido, e ele se irritou mais ainda. Nada, vai tomar no uke também, Duda, desocupada. Só fala de jogo o dia inteiro, vamos aprender a cozinhar. Ninguém sabe fritar um ovo, fazer um ovo frito bem feito. Bom, a Carol, óbvio, né, amou o destempero do Valério pra cima dos rivais. E a Carol, Dudu tava querendo alfinetar ele e ele bateu de frente. Muito bem, Valério. Dudu tava chamando ele de sabonete junto com a Ioná. Gostei. Bom, ela, né, que agora tá fazendo a avaliação de todo mundo. Aí na cozinha, o Valério seguiu estressado e muito irritado ali com o Dudu por simplesmente ter sido questionado sobre algumas coisas do jogo e ser chamado de saboneteiro. E aí ele revelou que uma coisa que incomodou muito foi o fato do Dudu estar deitado na cama que ele ia dormir junto com a Hispanic. E a Carol, gostei que o Valério se posicionou, tá ficando babado esse jogo. E o Valério, esse cagão de micro-ondas. Vai arrumar um programa, menino, desempregado de TV, tão talentoso, mas é sem graça. É talentoso, mas tá onde? Desempregado. Jornalista ou repórter, nem sei o que é. Se tivesse um programa de TV, tava lá fora. Aí a Rayane, por qual motivo ele foi dispensado? E aí o Valério, sei lá, cagou no camarim. Bom, aí a Ioná chorou com o Matheus, fez todo um chororô, tá? Ela conversou com ele e pediu para que ele não agisse motivado pela emoção e pela influência de certas amizades. Que obviamente era a Carol e o Alas, né? E a Ioná, não leva pro coração, por favor, porque o Brasil tá vendo você e você pode estar com as pessoas erradas. E o Matheus, exato, mas eu não tenho que pensar nos outros agora, eu vou pensar em mim. Aí, Ioná, você sabe que a gente foi os primeiros aqui, né? Sempre confiei em você, sou como sua mãe. Pensa assim, como sua mãe queria que você agisse aqui, não se iluda com a amizade, não tenha raiva de ninguém. Mas a Ioná nunca chamou ele de falso, hein? E que ele não era confiável. Aí o Matheus, ninguém faz a minha cabeça, pode deixar. Aí, Ioná, que bom que você conversou comigo, te amo muito, meu amor. Bom, e aí pra quem achava que ia ter treta ainda, as duas fizeram as pazes, tá? A Rayane contou pros aliados dela ali que ela e a Carol estavam em paz. Aí ela fez as pazes com a Carol, agora vão tramar juntas contra a Barbizinha. Aí a Rayane, a paz reinou, no caso a Saori, né? Aí o Will, que bom, até quando não sei, né? E a Rayane, eu falei, deixa a Chapinha chegar aqui pra ver. Aí o Lisa, já tive muitas trocas boas com a Carol. E a Rayane, ela não é ruim. Carol se aproximando cada vez mais do grupão, né, menina? Eu acho que a queda vem, tá? Bom, durante a madrugada teve provocação também, tá? A Tamires, a Saori e a Duda decidiram causar, querendo provocar a Rayane. Elas cantaram, derrubaram objetos no chão, gritaram, bateram panela e conversaram alto. Tudo isso pra fazer a treta, para incomodar, aquela coisa toda, e para ver se a Rayane, né, acordava, se a Rayane ficava brava com elas, aquela coisa toda. Adiantou? Cara, não adiantou, tá? Porque a Rayane nem se abalou. Rayane dormindo tava, tá? Rayane dormindo tava, Rayane dormindo seguiu. Entendeu? Deixa eu te mostrar o vídeo das meninas fazendo barulho pra Rayane, que assim, olha, não adiantou coisíssima nenhuma a bateção todas que elas fizeram. Olha só.
Vai que eu quero ver. Sabe sambar? Ó. Carnaval, sabe sambar menos? Menos sabe sambar? Bora ver. Samba aí que eu quero ver. Samba aí que eu quero ver. Sabe sambar? Não tem um borogodó? Não tem não. Ó, e chegaram infernizando ali ela na baia e tal. E ela gritando, elas dizendo, né? Ah, amanhã vamos treinar glúteo igual a Graciane. E ela calada. E elas fazendo inferninho ali, ó. Bora comer polvilho. Quem gosta de Bora polvilho? comer polvilho. Vamos explicar isso. Quem quer polvilho? Quem? Cadê o Dudu? É, mas não surtiu efeito, tá? A Rayane não deu bola nenhuma. Bom, daí o Matheus e o Dudu foram conversar, tá? O Dudu chamou o Matheus para conversar na academia e dar algumas dicas ali sobre a delegação dos tratos. E depois disso, o Dudu explicou para ele sobre o motivo de não ter dado parabéns para ele na prova do fazendeiro. E o Dudu, não fui te abraçar porque não acho coerente. Já te abracei alguma vez no programa? E o Matheus, não. E o Dudu, então, só porque ganhou eu vou te abraçar? Até quem faz isso eu fico com vergonha alheia, não combina. Esse tipo de coisa é complicado. E aí o Matheus falou, mas, né, acontece que tem gente do grupo que falava que tinha um carinho por mim e cagou. E o Dudu, por isso eu alerto você, que tem gente que não transparece, mas muda completamente por causa do poder. Toninho hoje falou coisas à noite que eu nunca vi falando contra mim. Aí o Dudu falou também que a Carol era uma das pessoas que tá agindo por conveniência com o Matheus depois dele tá com o chapéu. E aí o Dudu Carol conversava com o Alas, mas depois do Lampião ela começou a rodear. Quando você voltou, ela tava te rodeando como se estivesse te cercando, fez até comida. Ela não faz nem pra Kate. E aí o Matheus voltou a falar da decepção, né, dele ali com a Duda e com a Saori, como isso deixou ele chateado, como ele ficou chateado e tudo mais. Mas ele também, deixou claro que não pretendia indicar a Saori pra roça. E o Matheus estavam se xingando, briga pra lá, briga pra cá, e a Duda não me salvou e nem veio falar comigo. Nem desculpa mal feita da Saori ela veio fazer, foi realmente que se ferre. Bom, e culminando aí na sua cada vez mais afundação, né, se afundando cada vez mais, pra fechar a madrugada, a Carol revelou pro Matheus e pro Alas que tava torcendo para que o Fernando voltasse da roça. E ela, eu realmente queria que ele voltasse. Queria, né, queira ou não queira, ele tem esse defeito dele de se descontrolar e tal, mas ele tem bons argumentos. Ele é um cara divertido no meu conceito. Ele nesse jogo pode melhorar muito. Se o Brasil der a chance para ele voltar e fazer diferente, e a Adri der uma lapada no discurso, ele vai entender e vai voltar jogando. Bom, a Carol, também disse que a Ioná estava cansativa e que ia ser a hora perfeita dela para ela sair. Aí a Carol, ele, no caso o Fernando, não tem medo enquanto tem gente que saboneta. O negócio dela é falar de sabonete, o mesmo discurso arranhado. Sinceramente, pra mim, o jogo dela aqui já deu. Se ela sair, ela vai obrigar a galera a jogar, a galera que fala que vai ter que fazer outra coisa, ao invés de ficar indo só nela, tá? A Carol também sugeriu pro Matheus que ele combinasse uma indicação com a Saori e com a Duda, mas que indicasse uma delas no dia da formação de roça. E ela disse que a Duda não merecia ir, mas a Saori, que o banquinho tava esperando ela, porque, desculpa, era muito esfarrapada. E a delegação rendeu, tá? Isso porque o Matheus resolveu fazer a delegação dele ali, tá? Falou que ia fazer por afinidade, por pessoas que pediram, mas também que ia causar entretenimento, porque alguma coisa ele pegou do chapéu do Dudu. A Maria ficou no câmera-trato, tá? E ele pediu pra ela falar pra ele se alguém falar mal dele durante o câmera-trato. Já ele falou pro que ia dar pro Alas, o que o Alas tinha pedido, porque não sei o quê. Porque ele, porque foi o único que desejou pra ele que ele voltasse como fazendeiro, blá blá blá, baita puxa-saco, tá? Baita puxa-saco. Bom, daí ele deu descanso pra usurpadora e ela disse, obrigada, menino, obrigada. Bom, aí ele também disse que ia tirar as duas das costas e colocar a Duda e a Saori no búfalo e na vaca pra retribuir, que doeu muito a facada que ele levou, que a galera, né, tinha doído muito, que era difícil pra ele. O povo aplaudiu e ele disse que o Dudu fez a mesma coisa com elas e que ninguém achou ruim, tá? Na horta, ele disse que chegou a pensar a colocar o Dudu, mas que repensou,
porque por várias vezes ele pediu pro Dudu o trato, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, e que o Dudu não deu o trato pra ele. Então que ele também ia fazer o Dudu descansar, porque na época o Dudu disse pra ele que não ia dar o trato porque ele aparecia demais, que quem fazia o trato aparecia demais. E que daí ele entendeu que não era pra ele aparecer, que não queria que ele aparecesse e por isso ele não ia dar o trato nenhum. Pra Tamires, ele chegou e disse pra ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele pegou e falou pra ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando na hora do intervalo lá, quem você queria que eu vetasse? Ela se recusou a falar, tá? Ela falou, não vou falar, fala você. Fala você então. E aí ele pegou, não, eu falo. Você, né, queria que eu vetasse a Rai. E ela, grande coisa, não sei o quê. E ele, pois é, fala você quer dar uma de boa zona aí e não consegue segurar suas picas e tal, me chamou de mosca morta, não sei o quê, agora segura suas picas. O povo gritou, aplaudiu, aquela coisa toda. A Tamires vai em cima dele e diz pra ele, inclusive, que ele tinha que pra ela era uma honra fazer os animais e que ela não se importava com isso. Babado. Ó, a delegação já deu treta. Eu vou dar de olho em tudo isso e muito mais e te espero ao vivo meio-dia. Antes de sair, deixa seu like. Fui!